Está escrito em Salmos 37, versículo 2, o seguinte: Pois cedo serão ceifados como a erva, e murcharão como a verdura. Meu irmão, minha irmã, há algo profundamente pedagógico na maneira como Deus fala sobre o tempo. Enquanto nós medimos a vida pelo imediato, o Senhor nos ensina a enxergar pelos ciclos. Salmo 37, verso 2, nasce como continuação direta de uma exortação pastoral no versículo 1. Ou seja, depois de nos advertir para não nos indignarmos nem invejarmos os malfeitores, o salmista agora nos revela o destino inevitável de tudo aquilo que parece forte, vistoso, bem-sucedido, mas que não tem raiz em Deus. Ele usa imagens muito simples, comuns, quase banais, como a erva e a verdura. Coisas verdes, vivas aos olhos, porém extremamente frágeis, vulneráveis diante do tempo e do sol. Nós vivemos em uma geração que é fascinada pelo que cresce rápido, não é mesmo? Resultados instantâneos, reconhecimento imediato, prosperidade sem processo. Tudo que é rápido parece mais atraente, mais eficiente, mais digno de admiração. Porém, o texto bíblico nos convida a desacelerar e olhar e a perceber que nem tudo que é verde está vivo e nem tudo o que floresce está destinado a permanecer. A erva cresce depressa, mas também seca depressa. A verdura impressiona na aparência, mas não resiste à mudança das estações. O salmista nos chama a discernir entre o crescimento que vem de Deus e o crescimento que apenas ocupa espaço por um tempo. Nos dias tão agitados da atualidade, somos constantemente tentados a interpretar o sucesso como sinal de aprovação divina. Este Salmo 37 desmonta essa lógica. Ele não nega que os malfeitores floresçam, mas afirma que essa floração é temporária. Há uma diferença essencial entre prosperar e permanecer. O ímpio pode prosperar por um momento, mas não tem sustentação para atravessar o tempo. O justo, por outro lado, pode atravessar períodos de silêncio, de espera e até mesmo de invisibilidade, mas está enraizado em algo que o tempo não consome. A imagem da colheita é poderosa. A colheita não acontece por acaso, ela acontece no tempo certo. E isso nos ensina que Deus não é indiferente à injustiça, apenas não é apressado como nós. O problema do coração humano não é a ausência da justiça divina, mas a ansiedade diante do relógio. Ou seja, nós queremos ver tudo resolvido agora, explicado agora, corrigido agora. Mas o texto nos lembra que existe um cedo no agir de Deus, mesmo que esse cedo não coincida com a nossa pressa. Para Deus, o que parece durar é apenas um instante dentro da eternidade. Quantas vezes ficamos perturbados ao ver pessoas que constroem sua vida sobre mentira, opressão, desonestidade e ainda assim parecem avançar sem obstáculos, não é mesmo? O Salmo 37 não ignora essa realidade, mas nos ensina a não absolutizá-la nas nossas vidas. Ele nos chama a não interpretar o presente como se fosse o fim da história. O que hoje parece firme pode amanhã desaparecer sem deixar sequer vestígios. O que hoje parece intocável pode se revelar frágil quando o sol esquentar e a estação mudar. Essa palavra é profundamente libertadora para quem anda cansado de fazer o bem sem ser reconhecido. Ela consola o coração do justo que se pergunta em silêncio se vale a pena continuar no caminho estreito.
O Salmo responde não com promessas imediatas, mas com perspectiva. Ele nos lembra que a fidelidade não é avaliada pela rapidez do resultado, mas pela profundidade da raiz. A erva não escolhe onde nascer, ela apenas ocupa o espaço disponível. Já a árvore, aquela que permanece, precisa de tempo, de profundidade e de cuidado invisível. Nós vivemos dias em que a aparência tem mais peso do que a essência. Redes sociais, vitrines, discursos bem montados e imagens cuidadosamente editadas nos fazem acreditar que o verde é sinônimo de vida. O salmista desmonta essa ilusão com poucas palavras. Ele nos ensina que há um verde que engana, um verde que não resiste ao calor, um verde que impressiona apenas enquanto ninguém observa de perto. Essa verdade nos chama a reavaliar onde nós temos colocado a nossa admiração e a nossa expectativa de vida. Há também um chamado silencioso à paciência espiritual. O Salmo nos convida a descansar no fato de que Deus conhece o tempo exato da colheita. Isso não significa passividade, mas confiança madura. Ou seja, o justo não precisa competir com o ímpio, nem acelerar processos para provar que está no caminho certo. Ele pode caminhar com serenidade, sabendo que o tempo é um aliado da verdade. Tudo que não é verdadeiro, cedo ou tarde, se revelará. Tudo que não é sólido, mais cedo ou mais tarde, desmoronará. Nos dias atuais, muitos estão emocionalmente exaustos, não pelo peso da vida em si, mas pelo peso de observar injustiças aparentemente impunes. Salmos 37, versículo 2, fala diretamente a esse cansaço. Ele nos lembra que Deus não perdeu o controle da história. A colheita não falha. A erva não permanece verde para sempre. A verdura não resiste ao ciclo completo das estações. O que hoje parece triunfo pode amanhã ser apenas memória. Essa palavra também nos convida a uma profunda revisão interior. Será que em algum momento não desejamos ser como a erva? Crescer rápido, aparecer logo, resolver tudo sem processos? O texto bíblico nos chama a escolher outro tipo de crescimento. Um crescimento lento, vistoso, menos vistoso, mas profundamente enraizado. Um crescimento que talvez não impressione no início, mas que resiste ao tempo, ao vento e ao calor. O salmista nos ensina que a verdadeira segurança não está na velocidade, mas na permanência. Não está na aparência, mas na essência. Não está no aplauso momentâneo, mas na aprovação de Deus. Essa verdade precisa ser repetida à alma em dias de comparação constante. Quando nós olhamos demais para o caminho do ímpio, corremos o sério risco de desejar uma colheita sem plantio, um resultado sem fidelidade, um verde sem raiz. O Salmo 37, versículo 2, nos devolve o senso de eternidade. Ele nos lembra que a vida não pode ser avaliada apenas pelo agora. O agora engana, o agora seduz, o agora pressiona, mas o tempo revela. E quando o tempo revela, aquilo que é apenas erva se desfaz, e aquilo que foi plantado em Deus permanece. Essa certeza não elimina as lutas do presente, mas fortalece o coração para atravessá-las sem perder a fé. Há um consolo silencioso neste versículo. Ele nos diz que não precisamos carregar o peso de corrigir tudo, de provar tudo, de disputar tudo.
Deus cuida da colheita, Deus cuida do tempo, Deus cuida do fim da história. O nosso chamado é permanecer fiéis, mesmo quando o verde alheio parece mais intenso. O nosso chamado é confiar que aquilo que nasce em Deus não depende da estação para sobreviver. Que essa palavra encontre lugar em um coração cansado, mas ainda esperançoso. Que ela traga descanso a quem anda inquieto ao ver a injustiça prosperar. O verde que engana não dura, a aparência não sustenta, o tempo revela. E aqueles que permanecem firmes no Senhor descobrirão que, mesmo sem pressa, nunca estiveram atrasados. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.